Agora, pessoal, nesse exercício a respeito sobre conjuntos, vamos dar uma olhadinha como que a gente faz a resolução. Então, perceba o que a gente tem aqui. Considere os conjuntos abaixo e realize as operações. Então, o que ele dá pra gente? Ele dá o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C, e aí a gente tem alguns elementos em cada um dos conjuntos. Quais são as operações que ele quer que a gente faça? São essas aqui que estão do lado. Então, a gente tem a união com C, então esse símbolozinho ele representa a união. B, intersecção com C, esse símbolo significa a intersecção. E aqui a gente tem uma operação que vai usar os dois e fazer umas brincadeirinhas. Vamos primeiro interpretar o que significa esse união. A união ela vai representar o símbolo de conjunto, onde a gente vai unir, né, de fato, as coisas. Ou seja, a união com C. Então, quais elementos que tem no A? Tem o 0, 1 e 2. Quais elementos que tem no C? Tem o menos 1, 0, 2, 3 e 4. Então o símbolo da união vai ser eu pegar todo mundo, jogar um saco e tirar só quem está repetido. Então, por exemplo, eu vou ter o menos 1 nele, eu vou ter o 0. Só que o que eu falei que vai tirar os repetidos? O 0 ele aparece duas vezes, eu vou colocar ele só uma vez, então. Se aparece o 0 aqui, vou colocar só um 0. Tudo bem? A ideia é eu escrever todos os elementos que aparecem no A e no C. E aí eu só não vou colocar, escrever, no caso, repetido eles. Então, só vai aparecer uma vez os que aparecem mais de uma vez nos conjuntos. Então eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho o elemento 2, que também aparece duas vezes, mas eu só vou colocar ele uma vez. E aí eu tenho 3 e o 4. Ou seja, o que eu fiz? Eu escrevi eles todos juntos, e aí eu só não coloquei eles repetidos. Ou seja, eu coloquei ele mais de uma vez. Esse símbolo aqui, que representa um Uzinho para baixo, ele representa a intersecção. A intersecção nada mais é do que eu pegar apenas os elementos que estão repetidos. Ou seja, olhando para o B e para o C, esses dois conjuntos que eu tenho aqui, quais deles estão repetidos? Ó, o menos 1 repete? Não. O 0 repete? Ó, não tem nenhum 0 aqui. O 2 ele tá nos dois. O 3 também repete. O 4 também repete, ó. Ou seja, é o próprio conjunto B, né? Mas eu vou escrever aqui, ó. Vai ser 0, 2, 3. Opa, o 0 não tá, né? Então não posso colocar ele. Coloquei sem querer. Então quem tá? É o 2, o 3 e o 4. O 2, o 3 e o 4. E agora aqui no C. No C, por mais que a gente tenha elementos que a gente já saiba fazer, já sabe trabalhar, tem muita coisa, né? Então, qual que é a ideia? É você trabalhar primeiro por grupinhos, por duplinhas. Então, perceba que eu tenho parênteses aqui, então vamos resolver primeiro parênteses, de B intersecção com C. Mas opa, a gente já não acabou de fazer esse, ó. B intersecção com C. Vamos ver o que vai acontecer. B intersecção com C é 2, 3 e 4. Aí eu vou unir, ou seja, esse conjunto que eu acabei de fazer, eu vou unir com outro conjunto que eu vou ter aqui. Então, o que é esse outro conjunto? É o A intersecção com C. Ou seja, os elementos que tem em comum entre o A e o conjunto C. Então, quais elementos que eu vou ter em conjunto entre o A e o C? Eu vou ter o 0, né? O 0 está nos dois. Ó, o 1 não repete, então não vou colocar ele. O 2 repete. Então vai ser o 0 e o 2. E agora eu tenho que fazer a união desses dois conjuntos que eu tenho aqui, tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui? O 2 eu tenho nos dois, o 3 eu tenho só nesse, o 4 eu tenho só nesse, e o 0 eu tenho só nesse. Mas é só eu escrever todo mundo junto. Então vai ficar 0, 2, 3, 4. Ok? Então eu usei todos os números que tinham aqui, eu só não repeti eles na hora de escrever, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. De forma geral, seriam esses assuntos sobre conjuntos que iriam cair na avaliação. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, veja novamente. E é isso. Pessoal, no exercício a respeito aqui de produtos notáveis, a gente vai reparar o seguinte. Ele dá pra gente, desenvolva o seguinte produto notável. Qual que seria ele? Seria x menos y ao quadrado. O que a gente tem que lembrar? O ao quadrado ele representa a multiplicação de ele com ele mesmo. Ou seja, eu poderia escrever isso então como x menos y vezes x menos y.
ok? E x vezes x, ó, perceba que aqui eu posso aplicar o chuveirinho. Então, por isso que eu vou fazer x vezes x e depois x vezes y. Porque senão ia ficar uma bagunça, né? Vamos fazer o chuveirinho para ficar um pouquinho mais organizado. Aí a parte de cima eu vou fazer em preto e a parte de baixo eu vou fazer em azul, ok? E aí é o seguinte, aqui x vezes x, ó, eu posso escrever assim, né? X vezes x. X vezes x não é ele vezes ele mesmo, ou seja, é ele ao quadrado, ok? Agora, x vezes menos y, ó, mais, se não tem o sinal é mais, com menos vai dar menos, né? Sinais diferentes é menos e sinais iguais é mais. Agora, x com y são duas coisas diferentes. Se são duas coisas diferentes, eu não tenho como multiplicar. Então vai ficar só x e y. Eu não tenho nenhuma operação para fazer, eles só vão ficar grudadinhos. Eles estão multiplicando, claro. Porém, eu não consigo fazer nenhuma alteração no valor principal deles. Vai ficar x, y. E a mesma coisa seria para menos x vezes x. Menos y vezes x. Menos com mais vai dar menos. E y vezes x vai dar yx. Só que, para manter o padrão ó, dos dois, eu vou deixar primeiro x na frente. Porque como multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então vai ficar x, y. Agora, a parte do azulzinho, para finalizar. Menos y com menos y, menos com menos vai dar pra gente mais. E y vezes y não é igual? Como ele é igual, então vai ficar y ao quadrado. E aí, qual que é a ideia? Esse termo, ele não é exatamente igual a esse. Se eu tenho uma coisa mais outra coisa, vai ser duas coisas, certo? E aí, como os dois são negativos, vai ficar duas coisas negativas. Então vai ficar menos 2xy. Tudo bem? Porque eu tenho uma unidade aqui e outra unidade aqui. Perceba que não vai anular, não vai ser 1 menos 1. Vai ser menos 1 menos 1. Eu estava devendo 1, eu fui lá e gastei mais 1, então eu aumentei a quantidade que eu devia. Então ficou x ao quadrado menos 2x y mais y ao quadrado. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como desenvolve um produto notável. A ideia principal é vocês fazerem um chuveirinho. Então, se vocês utilizarem essa simbologia, vai ficar mais fácil para vocês conseguirem analisar o que vocês têm que fazer. Então, pegar o primeiro elemento e multiplicar por cada um dos elementos do outro parênteses e pegar o segundo elemento e multiplicar por cada um desses elementos do segundo parênteses. Depois que vocês fizerem isso, tenta juntar o que dá para juntar. Se não der para juntar nada, você deixa aqui na primeira linha. Se der, organiza um pouquinho para ficar mais fácil, até de fazer cálculo ou outras operações que tiver. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, como a gente viu em sala de aula, quando a gente faz o estudo de algumas situações na vida, no cotidiano até, a gente pode ver que algumas situações são proporcionais e outras são inversamente proporcionais. O que significa isso? Por exemplo, quanto mais eu faço um doce, mais doces eu vou ter, certo? Então, quanto mais doces eu faço, mais doces eu vou ter. Agora vai ter outras situações que, por exemplo, quando elas estão ligadas a uma unidade específica, então, sei lá, para uma casa que está sendo feita. Se a gente coloca 30 pessoas trabalhando nessa casa, vai ser um tempo. Se eu colocar 50 pessoas, eu aumentei a quantidade de pessoas. Só que o serviço é o mesmo, né? Uma casa. Ou seja, essas 50 pessoas vão terminar o serviço antes das 30 pessoas, né? Ok? Então vai ter momentos que vai ser inversamente proporcional, ou seja, quanto mais, menos vai ser. E outro que vai ser diretamente proporcional, que quanto mais, mais. Ok? Ou às vezes até quanto menos, menos, né? Sei lá. Quanto menos eu trabalhar, menos dinheiro eu vou ter, certo? Tipo isso. E aí, no caso, vamos fazer isso aqui, ó. Considere que em 10 dias, Maria fez 230 doces. Se ela usasse apenas 3 dias, quantos doces iria produzir? Então, o que vai acontecer? Vamos escrever a relação que ela colocou. Então, 10 dias. Então, vou colocar os dias nessa coluna. E os doces eu vou colocar na outra coluna. Doces. Então, 230 doces. E ela quer saber quantos doces ela vai produzir em 3 dias. Certo? O que vai acontecer? Nesse caso, se eu estou diminuindo a quantidade da produção dela, e eu vou diminuir a quantidade de doces, né? Ou seja, quanto menos tempo ela vai ter, menos doces ela vai produzir. Quando acontece isso, significa que vai ser
diretamente proporcional. Ou seja, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Ou regrinha em x, que alguns chamam. Daí seria 10 vezes x e 3 vezes 230. Ok? Toda vez que for diretamente proporcional, ou seja, aumenta dos dois lados, diminui dos dois lados, a gente faz em x. Quando não for, aí a gente vai ver o outro caso no próximo exercício, ok? Então, nesse caso, como que a gente faz? Só multiplicar. Então, vai ficar 10 vezes x, 10x. 3 vezes 230. 3 vezes 230 vai dar pra gente 690. Então, x é igual a 690. Dividido por 10, né? Peguei esse 10 que estava multiplicando x, passei para o outro lado dividindo. Uma forma que a gente pode fazer essa continha é só cortar o zero, né? Então, 69 dividido por 1 é 69. Ou seja, nesses 3 dias ela vai produzir 69 docinhos. Tudo bem? E agora vamos ver um pouquinho de como que vai ficar a inversamente proporcional. Certinho? Pessoal, como a gente comentou, na relação de regra de 3, a gente tem dois casos principais, são os que a gente mais usa. Depois a gente tem a regra de 3 composta, que depois a gente pode aprofundar um pouco mais. Porém, para agora o que a gente precisa? A gente tem dois casos. Como eu já falei, a gente tem o caso da regra de 3 simples, que é só fazer em cruz. E agora a regra de 3 direta ou inversa, que a gente precisa fazer de uma forma um pouquinho diferente. Vamos ler então o primeiro exercício para anotar as informações. Então, ó, dois pintores pintaram uma casa em 15 dias. Quantos dias são necessários para pintar a mesma casa em 3 pintores? Ou seja, 2 pintores, eles fizeram o serviço em 15 dias, certo? Então, pintores e dias. Aí ele quer saber qual que é a relação se eu usar 3 pintores, ok? Então ele quer saber quantos dias. O que vai acontecer? Nesse caso, perceba que como eu tenho como eu tenho 2 pintores aqui e eu tenho 15 dias, se eu aumentar a quantidade de pintores para esse serviço, ele não teria que diminuir a quantidade de dias, porque é o mesmo serviço, não estou aumentando o serviço. Então, quanto mais pessoas trabalham na mesma coisa, eu vou diminuir o período que cada uma ia acabar se dedicando a esse processo, ou menos esforço e tal. Mas vocês conseguem entender essa relação? De quanto mais pessoas trabalham na mesma coisa, menor vai ser a quantidade de serviço de tempo necessário para cumprir esse procedimento. Tudo bem? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Vai ser direto, ou seja, vai ser 2 vezes 15 igual a 3 vezes x, ok? Então, ficaria 2 vezes 15 é igual a 3 vezes x. Então, é só literalmente seguir a barrinha que normalmente a gente faz aqui só de auxílio. Ela agora tem uma utilidade. 2 vezes 15 igual a 3 vezes x, ok? E agora eu vou fazer uma continha de equação normal mesmo. 2 vezes 15 vai dar pra gente 30. E pegar agora esse 3 e passar para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 30 dividido por 3. 30 dividido por 3 são 10 dias. Ok? Então, utilizando essa relação, o que precisava de 2 pintores para 15 dias, 3 pintores precisam de 10 dias. Pessoal, agora no estudo sobre frações e a racionalização delas, a gente vai ter o seguinte. Racionalize as frações abaixo. Então, a gente tem algumas fraçõezinhas para a gente poder observar como fazer as operações, ok? Deixa eu só colocar mais uma aqui, só para a gente poder observar mais um procedimento. Sei lá, do raiz de 2, raiz de 3. Vamos deixar assim. Então, o que a gente vai fazer? Nesse tipo de problema, é o seguinte, a gente não pode, de jeito nenhum, deixar raiz na parte de baixo das equações, das frações, no caso. Então, o que a gente vai fazer? Uma das formas da gente retirar essa raiz é multiplicando por ela mesma, ou seja, que é a raiz de 5, né? Então, vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 5 também. Ok? Então, ficaria o quê? 3 vezes raiz de 5. Perceba que 1 é um número,
e outra é uma raiz. Como os dois são elementos opostos, não, desculpa, diferentes, a gente não pode fazer uma operação com eles. Por mais que os dois fossem, de fato, números, um está usando uma raiz e outro é um número inteiro. Então, o que a gente vai fazer? Lembra quando a gente falou do x e do y? Nesse caso, vai ser uma coisa parecida. Como eles são números que a gente não tem coisa em comum, é um x e um outro é um y, vai ficar, então, x vezes y, 3 vezes raiz de 5. É só juntar os dois. 3 raiz de 5. Ok? Só escrever junto. Dividido por. Agora, na parte de baixo, os dois elementos são raízes. Então, o que a gente pode fazer? Pode multiplicar a parte de dentro. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5. 5 vezes 5 dá 25, né? Então, seria raiz de 25. Ok? E perceba que a raiz de 25 a gente tem um resultado, né? A gente sabe que a raiz de 25 é igual ao elemento 5. Então, seria 3 raiz de 5 dividido por 5. Aí seria assim a resposta final. Não precisa fazer muitas operações. Só que às vezes dá para simplificar. Mas nesse caso, vamos deixar assim mesmo, tá bom? Agora, aqui, vamos observar. Perceba que a parte de cima também tem uma raiz. Só que a única raiz que importa para a gente sumir é de baixo. Então, a gente tem que tirar a raiz de baixo. Então, ou seja, a gente vai seguir o mesmo procedimento daqui. Então, vezes raiz de 3 e raiz de 3. Perceba que aqui em cima também é raiz. Então, dessa vez, a gente vai poder multiplicar, em vez do primeiro que a gente fez. A gente só juntou. Então, raiz de 2 vezes raiz de 3 é 2 vezes 3, dá 6, né? Então, dá raiz de 6. Agora, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá pra gente raiz de 9, né? E a raiz de 9 tem o valor pra gente de 3. Então, seria raiz de 6 sobre 3. Aí seria assim o resultado final. Tudo bem? Então, vamos olhar agora esse caso aqui. Ele é um pouquinho diferente. Perceba que aqui a gente tem a raiz de 7 menos a raiz de 5 embaixo. Não é uma coisa simples que nem tinha nos outros, que era só um elemento só. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar algumas propriedades de produtos notáveis. Eu não vou me aprofundar nisso, como não é o objetivo em específico me aprofundar, porém, só estou explicando por que a gente está fazendo isso. Então, qual que é a ideia? É eu pegar a mesma relação que tem aqui, ó. Raiz de 7, raiz de 5, raiz de 7 e raiz de 5, em cima e embaixo da fração, como sempre. E aí, o que eu vou fazer? Em vez de colocar um menos aqui, eu vou colocar um mais. Então, é mais. Ok? E agora a gente vai fazer que nem a gente fez com o produto notável lá do x e do y. Então, vamos multiplicar usando o chuveirinho. Ok? Então, vou fazer primeiro assim. Então, 3 vezes raiz de 7 dá pra gente 3 raiz de 7. Ok? 3 vezes raiz de 5 também é um número e uma raiz. Então, mais 3 raiz de 5. Ok? Então, parte de cima acabou, não tem mais o que fazer por enquanto. Dividido pela parte de baixo agora. Na parte de baixo, o que a gente vai fazer? Multiplicar elemento por elemento. Então, vai ficar raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz com raiz, então 7 vezes 7, 49. Então, raiz de 49. Raiz de 7 vezes 5, então é raiz com raiz, então 7 vezes 5 vai dar pra gente 35, raiz de 35. Perceba também que aqui é mais e aqui é mais, então por isso que eu coloquei um mais aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com o próximo elemento, que é a raiz de 5, com o 7 e com o raiz de 5. Então, menos raiz de 5 com mais raiz de 7, ó, menos com mais, vai dar pra gente menos. E raiz de 7 vezes raiz de 5, raiz com raiz, 7 vezes 5, 35. E agora, menos com mais vai dar menos. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. E aí perceba que aqui na parte de cima a gente não tem nada para fazer por enquanto. Porém, aqui na parte de baixo, raiz de 7. A gente não sabe o que é 7? Então, ó, é 7. Ok? Raiz de 35, não sei um valor exato. Raiz de 35 também não sei um valor exato. Porém, aqui eu não tenho mais raiz de 35 e aqui eu tenho menos raiz de 35. Eles são iguais, só que com um sinal diferente. Ou seja, eu posso cortar eles, então. Eles vão se cancelar. Eu vou manter esse menos aqui. E raiz de 25, quanto que vale? Vale 5. Então é 5, ó. Eu só vou reescrever
a parte de cima. Então vai ficar como? A parte de cima vai ficar exatamente igual, porque eu não fiz nenhuma operação. Dividido pela parte de baixo. Ó. A parte de baixo sobrou o quê? 7. Esse cancelou, cancelou. Menos 5. E 7 menos 5 é 2. Então ficou 3 raiz de 7. Mais 3 raiz de 5. Sobre 7 menos 5, 2. Aí a gente acabou o exercício. Deixaria assim. Pode ser que algum exercício no futuro fale para a gente considerar algumas substituições e tal, mas por enquanto é só isso. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, agora a gente vai dar uma olhadinha a respeito da equação resolutiva de segundo grau, ou, como vocês devem conhecer, como equação de Bhaskara, ok? Então, vamos dar uma olhadinha. Calcule o valor das raízes de x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que utilizar as fórmulas, certo? Então, quais são essas fórmulas? A gente tem a fórmula do delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. E a gente tem a parte do x, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Olha o delta que a gente acabou de usar. Dividido por 2 vezes o a. Ok? E como vocês podem perceber, nessa fórmula tem a letrinha A, B e C. Quem que representa cada uma dessas letrinhas? A letrinha A é quem acompanha o x ao quadrado. Ou seja, nesse caso, por exemplo, não tem nenhum elemento. Não tem nada ali com x ao quadrado. Mas como não tem nada, significa que é 1. Certo? Porque, por exemplo, se eu fizesse, sei lá, 1 vezes x ao quadrado, 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, né? Por isso que a gente não coloca nada ali. Mas pode ser um 2, pode ser um 3, pode ser um 4. Mas perceba que não vai ser o zero, por quê? 0 vezes x ao quadrado, 0 vezes x ao quadrado vai dar 0, né? Ou seja, não pode ser 0, porque senão não dá para fazer equação de segundo grau. Certinho? Então, vamos lá. Agora, a gente vai ter o próximo elemento, que é o elemento B. O elemento B vai ser quem acompanha o x. Então, nesse caso, vai ser o menos 5. Ok? E o elemento C é o elemento que está sozinho. Nesse caso, é o 6. Porém, pode ser que ele valha 0, valer 10, 20, positivos, negativos, raízes. Depende do exercício em si. Nesse caso, vale 6, tá bom? E agora vamos fazer o cálculo do delta, então. Então, ó, a fórmula do delta, ela fala pra gente, delta é igual a b ao quadrado. Nosso b, ele vale menos 5. Então, vou colocar menos 5 ao quadrado. Menos 4, esse é da fórmula, vezes o a. O a é quem? O a vale 1, então é vezes 1. E vezes o c, que vale 6. Então, vou colocar 6 aqui. Ok? Menos 5 ao quadrado, a gente já viu algumas continhas, né? Mas menos 5 é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos vai dar pra gente mais. E 5 vezes 5 vai dar pra gente 25, certo? Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. E menos 4 com 6, menos com mais vai dar menos. E 4 vezes 6 vai dar pra gente 24. 25 menos 24 vai dar pra gente 1 unidade, certo? Então a gente achou o valor do delta. E aí agora a gente vai ter que usar a segunda formulazinha. Então a gente tem a primeira e a segunda. A primeira a gente já fez todo o cálculo. A segunda vai ficar como? Vai ficar x é igual. Menos b. O b vale quanto? Vale menos 5. Então perceba que eu vou ter o menos da fórmula e o menos do número. Então vai ficar menos 5. Mais ou menos a raiz de quem? De delta. Nosso delta não vale 1, então é a raiz de 1 dividido por 2 vezes o a. O a não vale 1, então é 2 vezes 1. Ok? Então vamos ter algumas atenções agora. Perceba que eu tenho menos aqui. Menos com menos vai dar mais, então é mais 5 a nossa equação. Mais ou menos a raiz de 1. Raiz de 1 vale quanto? Vale 1, né? E 2 vezes 1 vai dar 2. Então vou só arrumar com esses detalhes que a gente acabou de fazer. Então vai ficar 5
porque ficou positivo, mais ou menos 1 dividido por 2. Agora, um detalhe que a gente tem que ter atenção é o seguinte. Perceba que tem um mais ou menos aqui. O mais ou menos, ele representa o quê? Ele representa a situação que a gente tem duas possibilidades. Por quê? Na equação de segundo grau, a gente vai ter duas respostas. Sempre não, né? Às vezes, ou de forma geral, ele pode ter até duas respostas, porque ele tem potência 2, ok? Se ele tivesse potência 3, até 3 respostas. Se tivesse potência 4, até 4 respostas. E aí, como que a equação, a fórmula, representa pra gente essas duas possibilidades? Ele representa utilizando isso aqui, ó. Com o mais, a gente vai fazer uma continha. Então, x1 é igual a 5 mais 1, dividido por 2. Ó, então eu peguei a mesma continha que está aqui, eu só vou ignorar o menos que está aqui embaixo. Então, eu vou fazer só com mais. E agora, do outro lado, eu vou fazer x2, ele representa com o menos. Tudo bem? Então, eu tenho esses dois casos. Então, eu separo eles para conseguir fazer as duas contas. Então, x é igual a 5 mais 1. 5 mais 1 é 6. Dividido por 2 é igual a 3. E aqui, 5 menos 1 é igual a 4. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Ok? Tudo bem? E aí, lembrando que a gente tem algumas outras formas de resolver as nossas equações. Por quê? Essa aqui é o formato completo de uma equação de segundo grau. Vai ter casos que a gente não vai encontrar esse formato completo. Por exemplo, às vezes não tem o C, às vezes não tem o B. E aí a gente vai dar uma olhadinha. Vamos ver um exercício de exemplo para a gente poder conseguir formular e ver essa resposta? Vamos dar uma olhada? Então, como eu comentei para vocês, a gente tem duas possibilidades ainda. Além da equação de segundo grau completa, a gente vai ter algumas incompletas. Então, nesse caso, por exemplo, a gente não tem o C, que seria aquele número solto, e nesse caso a gente não tem o B, que seria o que acompanha o X. Esse aqui a gente pode considerar que o C, desculpa, ele seria o zero. E nesse aqui a gente poderia considerar que o B é igual a zero, se você quiser fazer pela resolução normal. Mas, caso você queira uma maneira alternativa, tá com um tempinho para lembrar, estudar um pouquinho mais, vamos verificar esses dois casos. O que a gente vai ter? Nesse caso, quando não tiver o C, a gente vai ter o seguinte, a gente tem o x ao quadrado menos 3x. Perceba que o x está nas duas equações. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar em evidência o x. Então, ó, o x está nos dois. Então, aqui não era x ao quadrado, eu vou tirar, então, um dos x's dele. Então, se era x ao quadrado, ficou só x, ok? Aqui era menos 3x. Se eu vou tirar um dos x's que ele tem, eu vou tirar o único que ele tem, que é esse x. Então vai ficar menos 3. Tudo bem? E aqui é igual a zero. O que representa isso? Eu vou fazer como se fosse um chuveirinho. Eu vou comparar os parênteses aqui, ó. Então x é igual a zero. E x menos 3 é igual a zero. Perceba aqui que no primeiro eu já tenho a resposta direta, só tem essa possibilidade, que é x igual a zero. No segundo caso, eu vou ter x menos 3 igual a zero. Eu ainda não terminei de fazer a conta. Vamos jogar então esse 3 para o outro lado. Eu ficaria x é igual a 3 positivo. Ele estava negativo, passou para o outro lado, positivo. Ou seja, eu teria como raízes o x1 igual a zero e o outro, x2, é igual a 3 positivo. Tudo bem? Ok. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Então vamos dar uma olhada na outra forma. Esse caso, quando a gente não tiver o B, a gente pode fazer o seguinte. Vai passar o 9 para o outro lado. Vai ficar x ao quadrado é igual a 9. E aí parece que seria só jogar a raiz para o outro lado, certo? Só que qual que é o detalhe aqui? Perceba que eu não estou perguntando qual que é a raiz de 9, né? Eu nem estou com a raiz aqui ainda. Eu estou perguntando que número ao quadrado é 9. Então, olha o que acontece. Se eu passasse a raiz direto, ia ficar raiz de 9, que é igual a 3, certo? Se eu colocasse aqui 3 ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 9, certo? Bateu. Só que eu tenho que pensar no caso do negativo também. Porque se eu colocar o negativo ao quadrado, ia ficar menos 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3. Menos com menos vai dar mais, e 3 vezes 3 dá 9. Ou seja, nesse caso, eu tenho que considerar que pode ser tanto positivo quanto negativo a minha resposta, ok? Então, eu teria como x1
igual a 3 e x2 igual a menos 3. Não importa qual que é a ordem de qual que é o primeiro, qual que é o segundo, mas é importante você identificar que tem as duas possibilidades. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido a relação da equação de segundo grau e como fazer as várias formas de calcular. Tudo bem? Como vocês podem ver, pessoal, agora a gente vai estudar um pouquinho da potenciação. O que é a potenciação? A potenciação nada mais é do que o procedimento da gente conseguir representar essa continha toda em uma base só. Outras propriedades também. Na verdade, a potenciação é a habilidade nossa de conseguir usar as habilidades de potência, as fórmulas, as propriedades e tal. Mas o que eu quero que você observe aqui? A gente vai trabalhar bem poucas das propriedades aqui, então são só algumas. Mas eu quero que vocês consigam compreender e visualizar essas informações. Com o tempo a gente consegue obter e utilizar mais delas. Mas vamos focar no que está aqui na lousa. Então o que a gente vai ter aqui? Ó? Perceba que eu tenho aqui 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 7. Então perceba o seguinte, o que eu vou ter? Eu tenho multiplicação de elementos da mesma base. Então quando eu tenho elementos na mesma base, eu posso somar os expoentes. Daí eu vou fazer o quê? Eu vou representar esse termo aqui em um termo só. Então vai ficar 3 elevado a 4 mais 2. 4 mais 2. Perceba que embaixo também tem uma multiplicação. Então ficaria 3 elevado a 5 mais 7. Ok? Então eu fiz essa operação. 4 mais 2 e 5 mais 7. O que vai acontecer agora? Eu somo, né, os números. Então vai ficar 3 elevado a 6 dividido por 3. 5 mais 7 vai dar 12. E aí o que vai acontecer? Se na multiplicação a gente vai somar, na divisão a gente vai subtrair. Então, a gente também consegue escrever na mesma base. Então, ficaria 6 menos 12 vai dar 3 elevado a menos 6. Vocês podem deixar assim, né? Não tem problema. O que vocês não podem fazer, tá bom? É isso aqui, ó. Então, 2 elevado a 3 e 3 elevado a 2. Não é a mesma base. Então, você não tem como fazer um procedimento parecido com esse, ok? Você só pode fazer um procedimento parecido quando for na mesma base as continhas. Então, ó, multiplicou e era a mesma base, dividiu e era a mesma base. Ok? Então vamos dar uma olhadinha nesse B aqui, só para a gente finalizar esse pedacinho. Então, 3 elevado a menos 1, 3 elevado a 10. Só somar os expoentes. Menos 1 mais 10. Menos 1 mais 10. Então, eu posso também fazer o contrário. 10 menos 1 vai dar 9. Dividido por 3 a quinta. Dividido, então eu faço subtração. Então é 3, 9 menos 5, que é igual a 3 elevado a 4. Ok? Então eu tenho essa operação. Lembrando que, nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui representa 3 elevado a 4. Ou seja, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Seria isso. E aí, só para vocês recordarem, né? 3 vezes 3 vai dar 27. 27 vezes 3 vai dar pra gente 81. Opa, errei o número aqui, desculpa. Eu já tô com os números na frente, aí eu acabei confundindo. 3 vezes 3 vai dar pra gente 9. 9 vezes 3 vai dar pra gente 27. 27 vezes 3 vai dar pra gente 81. Então, esse é o valor de 3 a quarta. E se por algum acaso, sei lá, o exercício fala, o 3 a quarto vale esse valor. Aí ele pede quanto que vale o 3 a quinta. Só que o 3 a quarta e o 3 a quinta, a diferença não é que eu tô pegando esse aqui de cima e multiplicando por 3 de novo. Porque, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, né? E aí seria eu colocar ele mais uma vez, certo? Ou seja, é só eu pegar o 81, que tá aqui, e multiplicar pela quantidade de vezes que eu preciso aumentar, ó. Se é uma vez só que aumentou, então é vezes 3 uma vez. 81 vezes 3 vai dar 243. Se fosse, sei lá, 3 a sexta aqui embaixo, aí eu teria que colocar
mais um 3 aqui, ó. Daí ia ficar pra gente 9,272. Eu acho que é isso. Seria 729. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido esse pedacinho. Então, bora pro próximo. Pessoal, mais um assunto que vai cair na prova, na verdade dois, né? Seriam da média aritmética e da média ponderada. Da média aritmética e média ponderada, o que é e qual que é a diferença dos dois? Os dois são médias. A média aritmética, também a gente pode chamá-la de média simples, é o seguinte. Eu vou pegar os valores que eu tenho, que eu quero usar. Então seria 1, 2, 3, 4, 5. Somar eles. Então ficaria 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. E aí, o que eu vou fazer? Eu somo eles, eu divido pela quantidade de elementos que eu tenho. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, dividido por 5. Então, 1 mais 2 vai dar 3, 3 mais 3 vai dar 6, 6 mais 4 vai dar 10, 10 mais 5 vai dar 15. Então, seria 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 é 3. Então, por exemplo, sei lá, se... não sei. Se uma escola ou alguém quer fazer uma média simples, é só você pegar os números que você vai ter, sei lá, no caso de uma escola, você pega as notas que você tem e divide pela quantidade de provas. Ah, tirei 10 numa prova, tirei 8 numa prova, tirei 0 na outra. Então 10 mais 8 mais 0 dividido por 3, ok? Tudo bem? Ó, nesse caso, a pessoa ainda fica com 6 de média. Já na média ponderada, ele faz o seguinte, ele dá um grau de importância para coisas diferentes. Então, por exemplo, nessa primeira prova, a pessoa foi um pouco mal. E a prova era muito importante, porque ela tem peso 3. Ou seja, na hora de fazer a continha, ela vai ter que usar esse 3. Já na prova que ela tirou 10, a prova era um pouco menos importante, mas mesmo assim ela conseguiu tirar um notão. Na prova de grau que ela tirou 10, tem o mesmo peso da que ela tirou 5. Então vamos ver como que vai fazer a conta. Para fazer essa conta, você vai fazer a multiplicação dos dois, ó. Então, 2 vezes 3, 10 vezes 2 e 5 vezes 2. E aí você está fazendo quanto que vale em relação a cada uma das notas. E aí depois é só somar, ok? E aí a gente vai dividir pelo quê? Porque na média a gente divide por alguma coisa. Aqui a gente divide pela soma dos pesos. 3, 2, 2. Então, 3 mais 2 mais 2. 2 vezes 3 vai dar pra gente 6. 10 vezes 2 vai dar pra gente 20. E 5 vezes 2 vai dar pra gente 10. Dividido por 5 mais 2. Opa, 3 mais 2 vai dar 5. 5 mais 2 vai dar pra gente 7. 6 mais 20 vai dar 26. 26 mais 10 vai dar pra gente 36. Se fosse 35 aqui, 35 dividido por 7 ia dar 5. Só que não é 35, é 36. Então a nota dela vai dar um pouquinho maior que 5, ok? Eu não vou fazer a conta exatamente agora, vou deixar então um símbolozinho de aproximado, mas seria aproximadamente 5, ok? Tudo bem? Então o que a gente tem que fazer na média simples? Soma a quantidade que a gente... soma os termos que a gente tem e divide pela quantidade. Aqui a gente vai fazer a multiplicação do termo com o peso, então termo com peso, soma essas multiplicações e depois divide pela soma dos pesos, ou seja, 3 mais 2 mais 2, então divide por 7. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido esse. E é isso, vamos para o próximo. Dando continuidade agora, a gente vai ter a PA e a PG. Quem é a PA e quem é a PG? A PA nada mais é que a progressão aritmética por meio da soma, e a PG é a progressão aritmética, ou progressão geométrica por meio da multiplicação, ok? Então vamos entender o que vai acontecer em cada um dos casos. Na PA, a gente pode ter um exemplo desse. Ou seja, a gente tem uma sequência aqui. Nessa sequência, como a gente pode ver, ela aumenta
de 2 em 2. Vai somando cada um dos termos, 2 em 2, certo? Então isso é uma coisa que a gente pode se observar. Na PA, a gente também pode observar que a gente vai ter um padrão. Então está aumentando de 2 em 2, e aí no caso, aqui seria, por exemplo, esse é o primeiro termo, né? Esse aqui seria o primeiro termo mais 2. Esse aqui não seria o termo anterior mais 2? Ou, sei lá, o primeiro termo mais 2 mais 2? A gente pode fazer de várias formas. E para isso a gente consegue identificar por meio de uma equação. Essa equação ela se chama equação do termo geral da PA. A gente pode usar ela para descobrir o termo final, o termo do meio, e aí depende muito do que ele quer saber. Vamos dar uma olhadinha no que representa cada um desses termos dessa nossa equação. A gente tem o termo AN. O termo AN representa o termo que a gente quer estudar. Por exemplo, aqui é o A1. A1 é o primeiro termo da sequência. O AN eu posso colocar, sei lá, como o A20, o A10, o A15, o A2, o A3. Então é o termo, a posição da sequência que ele está. O N aqui, ele representa a posição dessa sequência. Então tem um N e tem um N, ó. Então se eu quero o A20, se eu quero o 20º termo, a posição dele é o 20. Se eu quero o segundo termo, a posição é o segundo, o 2. E aí, o 1 é o 1 e o R é a razão. O que é a razão? É o padrão, ou seja, o padrão de formato de aumento dele. Nesse caso é 2, ok? E aí o que a gente vai ter então? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, ele fala que o A1, ou seja, o primeiro termo da sequência, é o 10, a razão é 5, e ele quer saber o A20, ou o 20º termo da sequência. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos usar essa formulazinha para ficar um pouquinho mais rápido, mais fácil. Então, o que a gente vai ter? Vai ser AN... AN, que no caso vai ser o nosso A20, porque a gente quer saber o 20º termo, é igual ao A1, o A1 é o primeiro termo, então 10, mais N menos 1. N menos 1, o nosso N vai ser o termo 20, né? Que a gente quer saber o 20. Menos 1. E a nossa razão é quanto? É 5. Ou seja, ele vai aumentando de 5 em 5. Então seria 10 mais 20 menos 1 vai dar pra gente 19 vezes 5. 19 vezes 5 vai dar pra gente 95, né? Então seria 10 mais 95. E aí, nossa resposta final seria 105. Ok? Tudo bem? Para PG, a gente vai ter que o padrão de aumento é a multiplicação, né? Porque aqui, de 2 em 2, ó, vezes 2, 2 vezes 4, opa, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 vai dar 8, 8 vezes 2 vai dar 16 e assim por diante. E perceba que da mesma forma que aumenta num sentido, diminui também nesse sentido, ó. 9 menos 2 dá 7, 7 menos 2 vai dar 5. 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então perceba que dependendo da forma que você está lendo, é um formato diferente a nossa razão. Mas lê sempre no formato que está escrito já na linha. Então daqui para cá está aumentando, está multiplicando. Se fosse o contrário, seria dividindo por 2. Tudo bem? A formulazinha vai ser essa. A1 é igual a A1... Opa, aqui é a N, escrevi errado. N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, ok? E aí, como a gente já fez um exercício resolvendo, utilizando a equação, vamos fazer um na mão, vamos fazer um cálculo na mão. Perceba aqui que só um detalhe diferente é que aqui tem o Q e aqui tem o R. É a mesma coisa, os dois representam a razão. Então eu até coloquei errado aqui, ó. É Q. Os dois representam a razão, tá bom? Então vamos fazer aqui, ó. Se o primeiro termo da minha sequência é o 10, e a gente está numa PG, então vamos multiplicar 10 vezes 5. 10 vezes 5 vai dar pra gente 50. Aí eu quero o quarto termo, então o próximo vai. Vezes 5 vai dar pra gente 250. Ainda não cheguei, né? Porque eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu quero o A4, então vou dar mais um. Então vai ser vezes 5. Então 25 vezes 5 vai dar pra gente 125. 1250. Aí seria esse o termo da sequência. Se você for utilizar a nossa equação, você vai conseguir achar do mesmo jeito. Ó. Eu vou montar aqui, só para caso você queira fazer na mão, utilizando a equaçãozinha. Então ficaria, eu quero o A4, então é o quarto termo, é igual ao A1 é o primeiro termo, que é 10, vezes Q, que é a minha razão.
então é 5, elevado a n menos 1. Então seria 4 menos 1, que é 3. Ok? Espero que vocês tenham entendido a forma de fazer essa leitura e compreender como fazer a construção e o cálculo. Tudo bem? Então, bora para o próximo assunto. Então, pessoal, agora no estudo da função, o estudo da função é o seguinte. A gente vai ter uma parte da função, primeiro na função de primeiro grau, né? Que ela é variável e a outra que é fixa. O que significa ser variável e ser fixo? Representa que esse valor, que é o azinho, ele é variável. Ou seja, ele depende do valor do x para funcionar. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 2x mais 10. Perceba que se o x for 1, vai ser 2 vezes 1 mais 10, que dá 12. 2 vezes 2, por exemplo, mais 10, que dá 14. Se o x for 20, 2 vezes 20 dá 40, mais 10 dá 50. Perceba que o 10, ele não muda o valor se o x mudar. Ele é sempre 10. Porém, o 2, ele muda o valor, né? Ele vai alterando por conta do x. Isso significa uma parte ser fixa e outra ser variável. Tudo bem? Então, vamos fazer esse exercício aqui para a gente poder verificar se a gente compreendeu as ideias e os conceitos básicos. Então, o que a gente tem aqui, ó, Robson tem seu salário baseado em comissões. Sabendo que R$1.000 é fixo, ou seja, ele sempre vai receber. Se ele não vender nada, ele vai estar recebendo R$1.000. E ele recebe 10% do quanto ele vende. Qual é a função? Quanto receberia se vendesse R$100? Eu coloquei R$100 só para ficar um valor baixo para a gente fazer o cálculo. Então, por exemplo, a função ela não vai ser um valor fixo, que é o valor que ele recebe, independente de qualquer coisa, que é R$1.000, e a porcentagem de vendas que ele tem. Então, o que seria? Seria f de x, que é o valor fixo, f de x, que é a representação de função dele, e aí a gente vai ter o quê? Os R$1.000 como fixo, que ele recebe, né? E aí esse valor a mais que ele recebe é a mais, né? Não vai descontar do salário dele. Se fosse um desconto, aí a gente usaria o menos. Mas como ele está subindo, aumentando o salário dele, então é a mais. Ok? E esse desconto é o quê? É 10% do valor das vendas dele. Então, seria 10% dos valores das vendas. Então, vezes x. Eu posso escrever desse jeito. Eu posso escrever desse jeito aqui, ó, que 10% é 10 por 100. Eu posso cortar aqui e escrever que é 1 dividido por 10. Eu posso escrever que é 0,1. Tanto faz, ok? Você tem que entender que às vezes pode ser que nas alternativas fique um pouco diferente. Por isso que pode alterar. Tá certo, todas essas possibilidades existem. Só que depende de quem está escrevendo, tudo bem? Então, eu vou deixar com esse aqui, ó. Então, seria 0,1. Ou seja, f de x é igual a 1.000 mais 0,1 vezes x. Ok? Seria isso. E aí, na B, ou seja, sei lá, a segunda parte da pergunta, ele pergunta: quanto receberia se ele vendesse R$100? Ou seja, no lugar do x, eu tenho que colocar o 100. Então, f de 100 é igual a 1.000 mais 0,1 vezes 100. Perceba que nem precisaria fazer essa parte, não tem problema. Só fazer a continha, só fazer o cálculo que precisa, ok? Então, R$1.000, eu não mexi nada nele, mas eu tenho que fazer essa continha aqui, ó. 0,1 vezes 100 não é 10% de 100. 10% de 100 é R$10, né? Ou seja, o salário dele, se ele vender R$100, vai aumentar só R$10. Então vai ser de 1.010. Então, para ele ganhar um salário bom, ele tem que vender bastante coisa. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido compreender. E bora para o próximo assunto.